Olá, estudantes, tudo bem? Sejam bem-vindos. Arrasta a poltrona ou a sua cadeira, se acomode no seu cantinho preferido, que vai começar a sua aula de História aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou o Gabriel Jesus, professor de História, e essa aula é para o 7º ano dos anos finais. Na aula de hoje, vamos conhecer as identidades do Brasil. Mas, antes, vou passar algumas informações para vocês, estudantes e professores. Esta aula é para as turmas do 7º ano dos anos finais. E hoje trabalharemos com a seguinte habilidade da BNCC: analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as formas de resistência. E tem como objetivo conhecer a conquista da América e identificar as formas de resistência da população indígena. Que tal começar a aula registrando a sua presença? Aponte o celular para esse QR Code que aparece na sua TV para eu saber que você participou da nossa aula. A sua interação é muito importante, combinado? Na aula de hoje, vamos abordar um tema muito interessante: identidades do Brasil. Para chegarmos ao objetivo dessa aula, precisamos conhecer a conquista da América. Um ponto muito importante desse momento de introdução é que estamos falando da conquista e não descoberta, ou uma simples chegada do europeu. A conquista da América fez parte de um processo de muita resistência por parte da população que habitava os territórios conquistados. Cristóvão Colombo é visto como um dos principais personagens da conquista da América. Vale a gente lembrar que no início da Idade Moderna, diversas regiões da Europa passaram por um processo de centralização de poder na mão do rei. Isso significa que surgiram novos estados-nações. Esses reis que centralizavam o poder em si mesmo tinham o apoio da burguesia e dos comerciantes. Os reis eram financiados por esses comerciantes, ou seja, recebiam ajuda financeira. No caso específico de Colombo, ele tinha interesse em fazer uma viagem e buscou o financiamento da coroa espanhola e obteve. Bem, com 3 embarcações, ele enfrentou o Oceano Atlântico e tentava chegar às Índias por meio de outras rotas. Acabou chegando nesse continente, que depois passou a ser conhecido como América. Então aqui nós podemos ver a foto de Colombo e também um recorte desse mapa que fica ali na oficina de Bartolomeu de Cristóvão, lá em Lisboa. Além do Cristóvão Colombo, mais tarde, outro conquistador também fez uma expedição perto da região onde hoje é conhecido como México. Cortés enfrentou a resistência da comunidade existente naquela região, os astecas. Os astecas estavam divididos em uma espécie de confederação, uma organização política. Eles tiveram um encontro bastante inusitado com os espanhóis. Segundo os relatos e documentos históricos desse encontro, se esperava grande enfrentamento, porque uma das principais cidades dos astecas era Tenochtitlan, uma grande cidade. Só que chegando lá, quando foi o encontro do imperador asteca, houve uma baixa de guarda. Bem inusitado, né? Pelo menos no primeiro encontro, os astecas não resistiram. Então aqui nós podemos ver imagem desse primeiro encontro desse grande conquistador, Hernán Cortés, com os povos astecas. Mas, professor, por que os astecas não resistiram ali naquele primeiro momento? A principal explicação para esse acontecimento foi que os astecas reconheceram que aquela figura do conquistador que veio montado a cavalo, tão diferente, estava de certa forma ligada a uma divindade, porque existia na cultura asteca a crença da espera de que uma divindade retornaria. Por isso, eles viram o conquistador e fizeram essa junção inusitada. Esse encontro acabou gerando o fim da civilização asteca após vários confrontos. Vamos falar também do Império Inca. A civilização Inca existia na América do Sul. Os Incas foram uma das principais civilizações pré-colombianas que existiram no continente americano. Esse povo ficou conhecido por formar uma sociedade teocrática, na qual o imperador era enxergado como uma encarnação do deus Inti. A sociedade Inca era organizada em classes sociais, sendo o imperador a nobreza, os que ocupavam as posições mais elevadas. Os Incas cobravam o imposto dos povos que haviam conquistado, e seu império surgiu de uma centralização política que aconteceu no século XV. Machu Picchu é um dos principais sítios com ruína do Império Inca. Então aqui a gente consegue ainda ver, né, alguns detalhes dessa civilização, apesar de estar bem deteriorada devido ao tempo, ainda assim tem como você visitar essas ruínas e conhecer um pouco mais desse centro histórico. Os Incas formavam uma complexa estrutura de poder na sociedade. Entretanto,
foram dominados pelos espanhóis, que se aproveitaram de uma crise sucessória na cidade de Cusco, no Peru, uma das principais cidades do Império Inca. Sucessão é quando você passa de um para o outro, quando o rei passava para outro rei a sua coroa. Houve um período na cidade de Cusco que não existia uma certeza de quem seria o próximo governador, o próximo líder. Daí, os espanhóis se aproveitaram dessa transição e incerteza de poder para atacar de forma mais precisa e conquistar o Império Inca. Aqui na tela, vemos a imagem de Francisco Pizarro, um dos espanhóis conquistadores do Império Inca. Ele também era conhecido como o carrasco dos Incas, porque ele agia de forma bem precisa ali na sua conquista, de forma agressiva, com essa população, com esses povos que já existiam nessa cidade. Bem, é muito importante a gente reforçar que esse processo de conquista da América foi marcado com muita violência. O pano de fundo é manchado de sangue e imposições. Os conquistadores chegavam impondo a religião católica, não levando em consideração a religião dos povos ameríndios que já habitavam as regiões de interesse dos espanhóis. É nesse contexto que iremos abordar agora a colonização portuguesa aqui no Brasil. E também vamos conhecer as reservas indígenas que ainda existem na cidade de Aracruz, aqui no nosso estado. Aqui nós podemos ver a influência religiosa. Quando os portugueses chegavam, a primeira coisa que eles faziam com os índios era a catequização. Então eles não respeitavam a religião que já existia desses povos aqui pré-americanos, tá? O dia 22 de abril de 1500 marcou oficialmente a chegada dos portugueses ao território brasileiro. E esse evento é muito conhecido como Descobrimento do Brasil. Após um acordo que dividia a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, seria passada a uma linha imaginária. As terras a oeste dessa linha seriam espanholas e as terras a leste dessa linha seriam portuguesas. Um arquipélago é um conjunto de ilhas espalhadas pelo oceano. Pedro Álvares Cabral foi o nome escolhido para liderar essa grande navegação. A expedição de Pedro Álvares Cabral contava com 13 embarcações, sendo 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. Então aqui podemos ver, né, essa foto retratando ali um pouco da imagem para a gente conhecer visualmente. E aqui é uma imagem ainda, né, um recorte da nau que Pedro Álvares Cabral usou. O avistamento da Terra, que aconteceu no dia 22 de abril de 1500, foi relatado por Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição, da seguinte maneira. Vamos lá acompanhar. No dia seguinte, 22 de abril, quarta-feira pela manhã, topamos aves a quais mesmo chamam de furabuchos. Neste mesmo dia, a hora de vésperas, entre 15 e 18 horas, avistamos terra. Primeiramente, um grande monte, muito alto e redondo. Depois, outras serras mais baixas, da parte sul em relação ao monte, e mais terra-chã. Com grandes arvoredos, ao monte alto o capitão deu o nome de Monte Pascoal e a terra de Vera Cruz. Então esse aqui é um relato que nós vamos ver. Bem, lá estavam os colonizadores em solo brasileiro. Professor, o que aconteceu com os povos que habitavam esse território? Boa pergunta. De início, o primeiro contato foi muito tranquilo e amigável. Houve troca de presentes entre as duas partes. E alguns dos indígenas foram levados à embarcação onde estava o capitão Mó Cabral para que eles se conhecessem. Os portugueses seguiram mais alguns dias explorando a costa brasileira. E no dia 26 de abril, um domingo, celebraram a primeira missa no Brasil, realizada pelo frei Henrique de Coimbra. Depois, os comandantes da expedição decidiram enviar uma embarcação para Portugal com a notícia do achamento da nova terra. Foi a partir de 1530 que os portugueses começaram de fato a colonização no Brasil. Nesse primeiro momento, eles implantaram algumas feitorias no litoral brasileiro e passaram a explorar o pau-brasil. Então a gente já consegue ver aqui essa imposição religiosa que era uma característica própria dos colonizadores, conquistadores, entre aspas. Junto com a exploração do pau-brasil e a implementação do cultivo de cana-de-açúcar na costa brasileira, houve uma redução das populações indígenas no Brasil, por causa do tratamento violento e de doenças por colonos europeus. Estima-se que
dos 2,5 milhões de povos indígenas que viviam na região, que hoje compreende o Brasil, na época da chegada de Cabral, menos de 10% sobreviveram até os anos de 1600. Os indígenas Tupi, Tapuias e outras tribos que viviam ao longo da costa sofreram um grande despovoamento devido à doença e violência. Um processo de miscigenação, ou seja, de mistura entre colonos, portugueses e mulheres indígenas também ocorreu. A principal razão para o despovoamento foram doenças como a varíola, que avançaram muito além do movimento dos colonos europeus. A superioridade militar, administrativa e tecnológica dos portugueses logo se impôs, e até mesmo a sua arte foi usada em seu favor, entendendo o índio como um ser bruto, quase um animal, que deveria ser domesticado ou derrotado. Os portugueses não viam mal no processo colonizador, e de fato muitos acreditavam que a colonização iria salvar a indígena de terríveis erros morais de sua pobreza cultural e maternal. Atualmente, encontramos no território brasileiro 256 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. Os povos indígenas somam, segundo o censo IBGE 2010, 896 mil pessoas. Destes, 324 mil vivem em cidades e 572 em áreas rurais, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do país. Aqui em nosso estado, na cidade de Aracruz, ainda encontramos algumas reservas indígenas. Vamos conhecer um pouco mais? Aqui nesse mapa, a gente também consegue ver o percentual das principais cidades com maior quantidade de indígenas. Então, em primeiro lugar, aqui nós vamos ver São Gabriel da Cachoeira, com 29 mil indígenas, São Paulo de Olivença, com 14 mil, e em terceiro lugar, Tabatinga, com 14 mil. Análises genéticas realizadas por cientistas da USP permitiram traçar a trajetória dos indígenas Tupiniquim que habitam em Aracruz e concluir que eles têm a mesma linhagem genética do grupo que povoavam o litoral brasileiro. Na época da chegada dos portugueses, no século XVI, eles possuem 51% de DNA nativo americano, 26% europeu e 22% africano. Comparando com outros grupos étnicos analisados, os Tupiniquim de Aracruz não apresentam miscigenação com outras etnias indígenas, o que indica que são descendentes diretos dos primeiros Tupiniquins. E aí, gostaram de conhecer mais? Que tal agendar uma viagem e uma visita à reserva indígena em Aracruz? Tenho certeza que você vai gostar muito. Nossa aula está chegando ao fim. Vamos colocar a mão na massa? O desafio de hoje é fazer uma peteca. A peteca tem origem no estado de Minas Gerais, proveniente dos índios que habitavam aquela região, que utilizavam tocos de madeira e palha amarrados em penas de ave, arremessando o artefato entre si como forma de diversão. Bem, para fazer a peteca, vamos precisar de 3 materiais: a tesoura, a sacola e um papel ou jornal. Esses materiais nós já temos aqui, tá, no nosso estúdio. E o primeiro passo a fazer é você cortar aqui a alça da sacola. Essa parte aqui, ó, você vai cortar, que nós vamos utilizar depois, tá? Vem aqui, ó, corta a outra, separa aqui. Aí depois disso você amassa aí o papel velho, o jornal, e põe ele aqui dentro dessa sacola, tá vendo? Ele vai ficar um saco assim, você põe aqui dentro e vai prender ao meio e vai usar a alça da sacola para amarrar aqui a nossa peteca, tá vendo? Quando você amarrar, vai ficar o papel ali amarrado e essas pontas aqui que você pode até tirar o excesso dela se você quiser, para ficar igual a essa. Bom, tá a peteca pronta e só chamar a galera para diversão, tá bom? Valeu, pessoal! Pessoal, chegou um momento muito especial aqui da nossa aula, que é o nosso guia turístico. Então vamos falar hoje da aldeia temática que fica aproximadamente a 80 km de Vitória, na cidade de Aracruz, pela rodovia litorânea, à esquerda depois da ponte de Santa Cruz. Para visitar, é preciso primeiro fazer um contato com o cacique. A visita acontece todos os dias, das 8 horas às 16 horas. E tem um custo que depende do que será feito. Tem que combinar quando fizer o contato. O tempo da visita vai depender do que será feito e ela pode ser combinada com outros passeios na região. Nesse caso, posso organizar roteiros e pacotes com ou sem transporte. Na aldeia, eles só agendam a visita deles. Você pode compartilhar as fotos do seu passeio
no Instagram e marcar a página do @DV em Casa, ou enviar através do nosso WhatsApp, tá bom? Nosso número é esse aqui, 27 99661 0143, tá bom? Boa visita! Antes de me despedir, gostaria de relembrar o que aprendemos na aula de hoje. Bem, começando falando das principais personagens que marcaram o processo de conquista da América. Vimos como eles usaram a violência e a superioridade para exterminar civilizações já existentes naquelas regiões, como os astecas e incas. Conhecemos o processo de conquista e colonização do Brasil, como o extermínio de mais de 2 milhões de índios nativos. Também falamos da reserva indígena que ainda existe em Aracruz. Por fim, aprendemos que o processo de conquista da América foi marcado por violência e extermínio das civilizações existentes. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e lembre-se que mesmo distante, estamos juntos. Até a próxima aula.